Bom, gente, na aula passada nós vimos como calculávamos, né, a carga em uma laje, dada determinada estrutura da nervura, saindo de uma viga e indo para outra. Então aqui está aquele mesmo exercício, só para a gente concluir, porque nós paramos até no momento em que achamos a carga nas vigas 101 e 102 e nas vigas 103 e na 104. Só porque eu quero saber também qual que é a reação que essa carga vai gerar nesses pilares aí, no pilar 1, 2, 3 e 4. Então vamos relembrar um pouquinho como que era o exercício, né? Era escolher uma laje pré-moldada, então uma laje que não era moldada em loco, então vai ser uma laje que a gente vai ter material de enchimento aí, material de capeamento, para um terraço. Então essa aqui está a planta, né? A seção transversal de como seria esse terraço, com 4 pilares. E ele pediu para a gente supor que o terraço não tinha acesso ao público, né? Então, se a gente for naquelas tabelinhas que nós vimos na aula passada, de quais que eram as cargas próprias da NBR 6118, né, que é do concreto, quanto as cargas que a gente tem por tipo de residência. Então, se a gente for lá em uma obra que é escada e terraço que é sem acesso ao público, a gente tem que a carga dela, né, dessa obra, ela é de 2 kN por metro, né? Por metro quadrado, perdão. 2 kN por metro quadrado. Beleza. E o que ele fala pra gente ainda? Ele fala que o quê? Que esse terraço ele vai ter revestimento inferior e superior, então quer dizer que abaixo da laje e acima da laje a gente tem revestimento, e o peso específico desse revestimento é 19 kN por metro cúbico. Então, o que? E a espessura do meu revestimento, ele deu aí pra gente também, vocês lembram? Que ela era de quanto mesmo? Ela era de 1,5 centímetros. Então, se a gente tem revestimento inferior e superior e cada um deles é 1,5 centímetros, então quer dizer que ao longo da minha laje eu vou ter um revestimento total de 3 centímetros, né? Que dá a mesma coisa que 0,0,3 metros. Tranquilo. Mas bom, qual que é o primeiro passo para mim determinar qual que vai ser, como que vai ser a minha laje e qual que é a carga que vai estar atuando nela, né? Então o primeiro passo que eu vou fazer é o quê? Vou colocar aqui letra A, é me calcular a direção das nervuras. Vocês lembram na aula passada também que a direção das nervuras ela está no menor vão possível, ou seja, no menor tramo. Então aqui a gente tem a configuração da nossa laje, né? Do pavimento tipo, ele é um pavimento de 5 metros por 3 metros, então o menor tramo aqui é o de 3 metros. Então quer dizer o quê? Que a direção das minhas nervuras ela vai ser no tramo igual a 3 metros. Ok? Beleza. Então, como que vai ser essa direção dessa nervura aqui? Então, a gente exemplificando e desenhando aqui, sempre é bom a gente desenhar porque é necessário nos exercícios. As minhas nervuras vai estar nessa configuração aqui ao longo da minha laje. Então, elas vão estar o quê? Elas vão estar paralelas às vigas 1.03 e 1.04, né? E elas vão estar perpendiculares às minhas vigas 101 e 102. Tranquilo? Bom, então continuando aqui. Qual que vai ser, após a gente fazer isso, a carga e as ações atuantes na minha viga aqui? Então, primeiro tem que saber o quê? Que carga que ela vai receber? Ela tem uma carga acidental ou não? Nós vimos nas aulas passadas também que a carga acidental seria em função do que está solicitando ali. Se é uma academia para o uso dela, se vai ser uma universidade, se vai ser quais são os ações como vento, alguma coisa assim do tipo que vai estar incidindo na minha edificação. Então, o segundo passo aqui é eu saber quais que são as ações atuantes. A gente não tem nenhuma carga acidental. Beleza, ok.
Só que o que? Se nós formos lá na tabelinha, eu vou até voltar aqui para vocês verem que foi do slide da nossa aula, na tabela da configuração do pavimento, o que a gente tem? Que a tabela 2.2 desse livro de estrutura de concreto armado, ou também vocês encontram isso na NBR, que para residência, dormitório, copa, cozinha, eu tenho uma carga, né, própria de 1,5 kN. E para o nosso caso, que é o que? Escadas, corredores e terraços sem acesso ao público, eu tenho uma carga de 2 kN por metro quadrado. Então, eu tenho que a nossa primeira carga, né, que seria essa do terraço sem acesso ao público, vou colocar aqui 1, ela é 2 kN por metro quadrado. Beleza. O que eu tenho aí a mais além dessa carga, né? O que ele deu pra gente? Ele deu que nas minhas lajes eu tinha revestimento superior e inferior, cada espessura desse revestimento era 1,5 cm, né? E o peso específico desse revestimento é 19 kN por metros cúbicos. Então o que a gente tem? Vale a gente ressaltar aqui e pensar. Quando a gente tem uma frente de serviço ou uma frente de trabalho e vai colocar o pessoal para fazer ela assim, se projetamos com uma altura de revestimento ali, nesse caso do nosso de 1,5 centímetros, é interessante que essa altura de revestimento ela seja feita realmente conforme está escrito no projeto, porque conforme aumenta a espessura, eu aumento a questão de carga. Então, como seria essa carga 2 aqui? Então, eu tenho que cada revestimento meu é 1,5 centímetros, então eu tenho que 1,5 centímetro em cima, 1,5 centímetro embaixo, então eu tenho um somatório de 3 centímetros. Passando para metro, então eu tenho que 0,3 centímetros, né? 0,03 vezes 19, né? Que é o que? O meu peso específico do revestimento. Isso aqui vai me dar o total de 0,57 quilonewtons por metro quadrado. Beleza. Então, qual que seria o meu peso total? Qual que seria o peso total que essa laje tem? E ela vai gerar na minha estrutura, né? Então, eu tenho que essa ação atuante, gente, perdão. Essa ação atuante seria nada mais que o somatório. Então, seria 2 mais o ponto 0,57. Então, eu tenho que a ação que vai gerar na minha laje vai ser de 2,057 quilonewtons por metro quadrado. Beleza. Então, o que nós achamos? Nós já sabemos o tamanho das nervuras e a direção dela. Então, as nervuras vão estar perpendiculares à viga 101 e à viga 102. Sabemos qual que é a ação atuante que vai estar nessa laje minha, que é de 2,57 kN por metro. Agora, o que eu tenho que saber? Qual que é o outro passo? Eu saber qual que é a altura dessa laje, né? Bem como o peso próprio dessa laje em si e qual que é a espessura de capeamento. Então, o que a gente faz? A gente vai lá na tabelinha, né? 2.5, vou colocar até aqui, circulado. E vai fazer o quê? A gente sabe que a ação atuante é de 2,57 kN por metro quadrado. Então, se eu for na minha tabelinha 2.5, ela vai me dar o quê? A altura da minha laje em função da carga e da ação atuante que está ali atuando nela. Então, o que eu tenho? Aqui, tabela 2.5, a altura da laje centímetros, peso próprio da laje centímetros e a ação da carga que está atuando nela. A nossa carga ela está superior a 1, então não faz jus eu usar essa carga aqui que está menor a 1, que é a laje forro. Então já sai dessa coluna aqui. Então aqui eu vou para a segunda coluna que eu tenho aqui umas ações atuantes de 2 kN até 5 kN por metro quadrado. Então a nossa carga atuante lá ela é de 2,57. Então 2,57 ele está o quê?
está aqui dentro dessa coluna. Então, ele está dentro dos 4,5 metros, porque a nossa carga ela está paralela ali aos 3 metros. Então, eu pego e vou nesse sentido e acho que a altura da minha laje é 12 centímetros e o peso próprio da minha laje, só da estrutura das nervuras, é de 1,41. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, eu achei que a altura da minha laje, então aqui, alt, é 12 centímetros. E o peso próprio dela, né, pp, é de 1,41 quilonewtons por metro quadrado. Aí o que acontece? Além disso, eu tenho que saber o quê? Qual que é a altura de capeamento. Porque esse peso da laje aqui, ele é só ter a altura ali, é só correspondente às nervuras e o material de enchimento. Então, o capeamento que vai vir de concreto em cima, eu não sei qual que é. Então, o que eu tenho que fazer é saber essa altura de capeamento. Então, eu vou para a minha outra tabelinha, que ela vai me dar alturas do capeamento e do enchimento. Que é o quê? A tabela 2.8. Então, com a altura total da laje, que no caso aqui a nossa é de 12, né? Eu tenho a altura do capeamento mínima, que seria aqui de 4. Então, nós já encontramos aqui também. Eu expliquei para vocês também um método de dimensionar essa altura do capeamento quando a gente tem lajes que não estão tabeladas as alturas delas. No caso aqui, a laje do tipo B12, que é a nossa, não tem aqui. Então, o que eu tinha que fazer? Uma interpolação entre o 11 e o 15 para me encontrar essa altura de capeamento. Mas como já foi possível pela tabela ali, eu encontrei que a minha altura de capeamento ela é de 4 centímetros. Beleza. Então, o que a gente tem? Nós temos a direção das nervuras, o tamanho do tramo, temos as cargas e as ações que está atuando, né? Então, de peso próprio e a ação total de 2,57. Temos a altura da minha laje, 12 centímetros. Tem o peso próprio da laje, que é 1,41 km². E tem a altura do capeamento, que é 4 centímetros de concreto aí. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu descobri tudo da minha laje, né? Mas, e aí? Será que a minha viga vai resistir ou não? Então, eu entrei com a reação que a minha laje vai causar na viga. Então, reação da laje para a viga. E aqui na reação da laje para a viga, a gente tem dois métodos para cálculo. A gente tem um método simplificado e a gente tem um método racional. Qual que a gente usa? Bom, dentro do método simplificado e o racional, a gente utiliza aquele que nos dá maior confiança, certo? Só porque ao longo do nosso exercício, em todos os exercícios a gente vai trabalhar com os dois métodos para nós treinarmos mesmo como que seria. Mas na vivência e na prática a gente utiliza o método racional, que é o que funciona. O que tem diferente de um para o outro? Aqui é só questão de cargas, quanto por cento uma laje vai suportar, uma viga vai suportar, de carga daquela laje ali, qualquer reação. Então nós vimos lá nas aulas anteriores sobre que as vigas que recebem as minhas lajes, e elas estão perpendiculares, e ela tem um percentual de 75%, né? Que seriam essas. E as que estão paralelas tem um percentual de 25%. Tá. Isso aqui pelo método simplificado, e também a gente tem pelo método racional que quando o meu lambda é igual a 1, essa proposição, caso a laje perpendicular é 75% e as paralelas são 25%, é válida. E quando o meu lambda é igual a 2, eu tenho que essas minhas lajes
perpendiculares recebe 92%. E as minhas lajes paralelas recebem 8%. Mas e aí, o que é esse lambda e quando ele dá menor que 1 ou dá maior que 1 e menor do que 2? Bom, o que é o lambda, né? Vamos relembrar aqui para que seria esse lambda para a gente. Só apagar aqui. Primeiro, o que seria o Lx e o Ly? Né? Nós vimos que o Lx, né, ele é o que? Corresponde ao tramo em que as minhas nervuras estão paralelas, né? E o Ly corresponde ao tramo em que minhas nervuras estão perpendiculares, ok? Então, nesse caso nosso aqui, se nós pegarmos, né, os tramos que a gente tem, aqui tem x, y e aqui tem x. Então, nesse caso nosso aqui coincidiu, porque que as nervuras, a viga na qual recebe as nervuras perpendiculares é o nosso Lx, Ly, quer dizer, que esteja de 5 metros, e as que estão recebendo paralelas é o nosso Lx. Então, aqui coincidiu com o plano cartesiano mesmo, x e y. Mas não quer dizer que é por causa do plano cartesiano, não, viu, gente? Ó, Lx é quando as nervuras estão paralelas e Ly é quando está perpendicular. Então, aqui o nosso Lx seria 3 metros e o Ly seria, nesse caso, será 5 metros. Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer agora, então? A gente vai calcular qual que é a reação que essas lajes causam na viga. Então, eu sei que a minha viga 101 e a 102, elas são perpendiculares e elas são iguais. Então, eu vou fazer aqui PV 101 ou 102, é a mesma coisa. Vai ser igual o quê? Vai ser igual a minha carga, P, da minha laje, né? Vezes o meu Lx dividido por 2. Então, qual que é a minha carga? Vocês lembram que o quê? Na letra B eu estou trabalhando com o quê aqui, que é de ação. P já seria peso próprio e carga, né? Então, a gente tem um peso aqui da laje em si. Então, seria 1,41. Mais a ação que ela recebe, que é 2,57. Então, vezes o quê? O meu Lx. Então, meu Lx é a distância do tramo que é paralela. Então, vezes 3. Isso tudo dividido por 2. Então, eu tenho que o tamanho, a carga, quer dizer, a reação que essa viga vai receber, ela é de quanto? Então, eu pego 1,41 mais 2,57, que dá o total de 3,98, vezes 3, dividido por 2. Então, eu tenho que essas vigas minhas, ela recebe o correspondente a 5,97 kN por metro quadrado. Beleza. E quanto as minhas outras vigas? As vigas 103 e a viga 104, que também são iguais. Então, eu vou fazer, basicamente, a mesma formulação que a gente viu lá atrás, que seria o quê? Para essas cargas que recebem em torno de 25%, 0,25 vezes a carga P total vezes Ly, né? Dividido por 2. Isso aqui, então, seria o ponto 0,25 vezes 3,98, que é a nossa carga total, que soma 1,41
do peso próprio e 2,57 da ação, vezes 5, que é a altura do tamanho do tramo, do LY, dividido por 2. Então, eu tenho que a reação que é causada na viga é de 2,49 kN. Ok? Por metros quadrados, né? Beleza. Eu não vou fazer pelo método racional não, porque nós já fizemos nessa sala, mas é só aplicar aquela formulação na qual eu coloco o lambda. Mas é na mesma ideia que funciona aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Feito isso, eu quero saber qual que é o peso total da minha laje, né? Qual que é o peso total dela? O que eu tenho? Eu tenho que a minha carga total que a laje recebe é de 398. 398 por quê? Devido a ser 1,41 do peso próprio dela e 2,57 das ações, né? 3,48. E eu tenho que o tamanho da minha laje ela é o quê? Ela é 3 por 5. Logo, eu tenho que a minha peso total da minha laje, ela recebe de carga 59,7 kN. Esse é o peso total da minha laje. Aí você fala, professor, e quanto que seria o peso total em cada viga dessa? Se ela é 5,97, então eu tenho que só pegar 5,97 e multiplicar pelo tamanho do tramo. Cuidado aqui, a gente está analisando a viga V101 e V102, que são perpendiculares. Só que na hora que eu fazer o cálculo, eu levo em consideração o tamanho do vão na qual ela está correspondendo, que é o de 3 metros. Só porque elas estão sendo descarregadas as cargas da laje. Então, eu já largo de analisar o tamanho de 3 metros e vou analisar qual que é o tamanho normal da viga mesmo, que é de 5. Então, se eu vim aqui, 5,97 vezes 5, para a viga 101 e viga 102, eu tenho que cada viga, o cálculo de descarregamento dessa viga é de 29,85 kN. Mesma coisa para a viga 103, então eu pego 2,49 e multiplico por 3. 2,49 vezes 3, 7,47. kN. Então, isso aqui é para a viga 101 e viga 102. E esse é para a viga 103 e viga 104. Beleza. Então, como que se dá esses descarregamento dessas vigas, né? Então, eu sei que nessas vigas eu recebo 29,85 de carga e 7,47 de carga de cada uma. Se eu pegar e dividir 29,47 por 2, então cada viga minha vai receber aqui, né? Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais inteligível. Cada viga minha vai receber o total de 14,7 kN. 14,7 kN
E essas aqui, se eu pegar 7,48 dividido por 2, 3,74. Beleza. Tá, então o que nós fizemos? Nós já temos qual que é a espessura da laje, qual que é o tamanho da laje, qual que é o peso próprio dela, qual que é a ação atuante dela, qual que é o carregamento total que ela gera nas minhas vigas, quanto cada viga vai receber de carga. Então agora a gente tem que saber o quê? Qual que é a altura dessa viga, né? Qual que é a largura dessa viga e qual que é a carga que a viga vai gerar no meu pilar. Para a gente ter o nosso diagrama tensão, deformação no final. Né? Então, vamos apagar aqui para a gente voltar, começar tudo novamente. Né? Fazer a outra parte. Gente, é interessante vocês fazerem esses exercícios para outros valores também, porque senão o negócio é o quê? O negócio é prática. Se você tem prática, você vai pegar e vai ter o melhor resultado. Então, nesse caso aqui, quanto mais você fizer, mais você vai estar apto a resolver os exercícios. Certo? Nós paramos na aula passada, até nesse passo, né, que eu fiz em sala. Agora eu vou explicar uma parte nova aqui. E em sala eu volto a explicar ela novamente para a gente ficar fixo o conhecimento. Mas eu vou explicar ela aqui, passo a passo. Vocês vão ver esse vídeo e depois rever quantas vezes for preciso, né? Para aprender mais ainda. E eu vou dar um exercício para vocês fazerem para quando eu chegar na sala a gente já está um pouco adiantado. E não perder tanto tempo aí em voltar. E o interessante também é que o pessoal que faltou aula, né, tem acesso a esse material e ver como que foi a explicação. Durante a prova, eu vou deixar vocês usarem algumas tabelas. Só tabelas, aí vocês fazem no Word a tabela, printa do livro, coloca no Word e me mostra. Aí só que eu quero ver a tabela, porque para não ter o risco de ter um exercício resolvido junto. Pra gente pegar e continuar. Como seria isso aí? Ó, tem até uma trilha sonora aí de pessoal vendendo alguma coisa. Lembrei do Erinaldo, viu, Erinaldo? Que você vai vender o chocolate. No intervalo eu quero um. Porque na semana passada eu comi o chocolate da Kelly. Bom, então vamos lá, né? Vamos continuar aqui com o nosso exercício. Né? Demorei um pouquinho a apagar aí, mas é porque eu não tenho tanta coordenação motora com esse Paint. Né? Vamos lá. Continuando aqui. Então eu quero saber agora. Eu quero saber qual que é a carga que essas vigas vão gerar no meu pilar. Só que para mim saber qual que é essa carga, qual a reação que ela vai gerar, eu tenho que saber qual que é a largura dessa viga em si, né? Então, vou dar alguns parâmetros aqui, que esses eu vou dar, alguns exercícios dão, mas se acaso não der, eu disponibilizo também na prova, que é o quê?
A largura da minha viga, então L, ela vai ser de 25 centímetros. Além dessa viga, eu vou ter um parapeito, que é a mesma coisa que platibanda. O que é platibanda? Já viu essas casas caixote que a gente tem? No que morre a laje, a gente tem tipo como se fosse uma pilarete, que a gente chama, ou mureta de tijolos. Então eu vou ter esse parapeito aí. Então eu vou escrever aqui parapeito. Vou escrever par, viu, gente? Porque a coordenação motora aqui nesse pente é muito ruim. Ele vai ser de 1,5 metros. E nesse parapeito, o peso específico dele, né, é de 18 kN por metro quadrado. Metro quadrado não, perdão, metros cúbicos, porque é peso específico do concreto. Além disso, o que eu tenho? Que a minha viga ela é feita de concreto armado, né? E o peso específico dela é de 25 kN por metro cúbico. E pelo fato dela ser de concreto armado, o aço que eu utilizei foi o CA50, que é um aço, lembrando, laminado a quente. Ele apresenta patamar de escoamento. Beleza? Então, primeiro, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero saber qual é a altura da minha viga. Me deu a largura dela, mas não deu a altura. Então, eu tenho que saber. Sempre vai ser isso. O exercício vai te dar um parâmetro. Quando ele te dá a altura, ele não vai te dar a largura. E quando ele te dá a largura, ele não vai te dar a altura. Então, qual que é a altura da minha viga? Né? A gente quer a hora delimitar a altura da laje. Agora é a altura da viga. O que eu tenho? Se nós formos lá na NBR 6118, o que a gente vai ter? Que a formulação para a altura da viga ela vai ser o quê? D tem que ser, a altura da viga tem que ser maior ou igual ao tamanho do maior tramo da minha laje na qual está apoiada, ou da laje que eu estou, da viga que eu estou analisando, sobre Psi2 vezes Psi3. O que é esse Psi2 e Psi3? Só que anteriormente, a gente está analisando as vigas perpendiculares. Então, estou analisando a viga 1, 101 e viga 1, 102. O que é esse Psi2 e Psi3? O Psi2, ele corresponde a como está a nervura das minhas lajes. Então, se ela está apoiada, se ela está engastada, se ela está contínua e por aí vai. E o Psi3 corresponde ao tipo do aço. Se é CA50, CA60, CA25, entre outros. Então, voltando aqui de novo no nosso slide, só para vocês verem, a questão do Psi. O que eu tenho? Para as vigas que são simplesmente apoiadas, eu tenho o Psi igual a 1. Se ela está contínua, 1.2. Se ela é duplamente engastada, que está nos dois lados, 1.7. Se ela está balanço, é 0.5, que seria as marquises. No nosso caso, a gente trabalha com essa de 1, porque ela está só apoiada, né? Então, voltamos aqui. Então, eu tenho aqui o quê? A minha altura da laje ela tem que ser maior ou igual ao tamanho do tramo da viga que eu estou analisando. Então, eu estou analisando a viga 101, o tamanho dela é 5 metros. Aqui. Então, 5 dividido pelo Psi2, Psi2 que é 1, vezes o Psi3. O que é esse Psi3? Psi3 seria o tipo de aço. Eu falei para vocês que é o aço A50, então é esse valor de 17. Então, vezes 17. Então, eu tenho que o tamanho dessa viga, a altura dela, né, vai ser de 0,29 metros, que é 29 centímetros. Tá, só que eu tenho que analisar aqui, gente. Essa viga que ele me dá,
ele me dá o tamanho da seção transversal dela de aço. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho que ter o cobrimento dessa viga, né? O que a gente tem? Como a gente tem as classes de agressividade do concreto que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas. Como é um ambiente na qual não tem agressividade, é classe 1, então eu utilizo o cobrimento de 1,5 cm para cada lado. Então eu somo aqui, no caso, mais 3 centímetros, que é 1,5 para cada lado, né? Então para cada altura, frente e baixo. Então eu tenho que a altura dessa viga ela vai para 0,32 metros. Só porque o que? A gente tem muita dificuldade em trabalhar com esses centímetros quebrados na parte de formas, né? Na hora do carpinteiro fazer. Então a gente pega e arredonda para 0,35 metros. Então a altura da minha viga aqui, ela vai ter 35 centímetros. Ok? Bom, daí eu achei qual que era a altura da minha viga. Agora, qual que é a carga que tem nessa viga, né? A carga da viga em si. Então, qual que é a carga da viga? Então, a carga dessa viga ela é composta pelo quê? Lembra que eu falei para vocês que além dessa viga, acima dela eu tinha um parapeito de 1,5 m, que o peso específico desse parapeito é 18 kN por metro cúbico. Então tá aqui, né? Então o que eu tenho que considerar? Eu vou ter que considerar o quê? A carga desse parapeito que está incidindo na minha viga e a carga da viga, certo? Então como que seria isso? Então vamos aqui, carga do parapeito vai ser igual ao quê? A largura desse parapeito, então, é a largura da viga. A gente viu que a nossa viga que a gente deu é de 0,25, então 0,25 vezes a altura desse parapeito aí, né? Então ele tem de 1,5 metros a altura desse parapeito. E nada mais que o peso específico do material. O peso específico do material que eu dei para vocês aí é de 18 kN por metro cúbico. Então, fazendo a conta aí, só multiplicando para ver a quantidade de carga que vai dar, 0,25 vezes 1,5 vezes 18, eu tenho uma carga de 6,75 kN por metro. Tá. Só que eu tenho só a carga do parapeito? Não, eu tenho mais o quê? Eu tenho a carga da viga, né? O peso próprio dela aí, que a gente acabou de achar. Então, qual que seria a dimensão que me acha essa carga? É a seção transversal da minha viga. Então, fazendo aqui, ela é de quanto? Ela é de 25 centímetros de largura e por 35 de altura, né? Então, fazendo só o corte aqui. Ela tem 25 por 35. Então, aqui eu já acho a área dela, né? Então, 0,25 vezes 0,35 multiplicado pelo peso específico do concreto armado, né? Que eu dei para vocês, que é de quanto? 25 kN por metro cúbico. Então, eu chego na carga da minha viga de 2,19 kN por metro. Só que você fala assim, e aí, professor, acabou? Não. O que a gente tem? Além dessa carga do parapeito que descarrega na viga, além da carga da própria viga, a gente tem a carga da laje, né? Que nós calculamos lá anteriormente. Qual que é a carga dessa laje? Nós vimos que ela tem uma carga de 5,9
97, né? Considerando, gente, essas vigas, a viga aqui, viu? 5,97 quilonewtons por metro. Logo, se eu fazer o somatório aqui, quanto que eu tenho? Eu tenho total de carga aqui, atuando, peso total dessa viga, 14,91 quilonewtons metros. Então quer dizer o quê? Que tá atuando de peso em cada viga, na viga 101 e na viga 102, são 14,91 quilonewtons metros. Como tá uma casa depois da vírgula, para a gente arredondar e não trabalhar com muita casa decimal, vou arredondar para 15 quilonewtons por metro. Então, a cada metro de vírgula minha, eu tenho um total de 15 kN atuando ali. Daí, para finalizar, como que seria a reação que essa viga causa no pilar, no P1? Estou analisando a viga 101, então qual a reação que ela vai causar nesse pilar aqui P1, né? Então, qual é a reação? Vocês lembram que durante a aula eu falei para vocês que na disciplina de concreto a gente fazia o processo inverso que da disciplina de análise estrutural? Então, qual que seria essa reação P1? Então, essa reação P1, que a gente chegaria no gráfico, vai ser nada mais que 15, que é a minha carga, né? Vezes tamanho do tramo, que é 5, dividido por 2, porque eu tenho quantos pilares? 2 pilares, P1 e P3. Então, eu sei que a reação de cada pilar vai ser 37,5 kN. Então, meu pilar P1 vai receber a reação dele vai ser 37,1 kN. Ele tem que resistir a isso. E como que eu comprovo se isso aqui está certo ou não? Então, o que eu venho? Eu venho, considerando só a minha viga V101, faço o quê? A representação estrutural dela aqui, né? O que ela tem aqui? Eu tenho cargas, que eu vi que é de 15 kN por metro, então quer dizer que ao longo de 5 metros em cada parte eu tenho 15 kN, então é uma carga distribuída, né? Aqui. Gente, tô precisando fazer um curso de desenho ou de coordenação motora no Paint, porque tá triste, né? Então tem aqui 15 kN. E o tamanho dessa viga minha aqui, que é a viga 101, ela é de 5 metros. Então, qual que é a reação que eu tenho aqui na minha viga, aqui no meu pilar 1 e no meu pilar 3? Então, é essa que nós encontramos, né? Que é de 37,5 kN. Gente, se vocês fazerem aqui somatório de momento, vocês vão ver qual que é que essas cargas aqui são realmente a de 37,5 kN da reação que ela gera. Se eu pegar a referência ao somatório de força, somatório de momentos e achar P1 e P3, vocês vão achar 37,5. Mas de forma trivial também, 15 vezes 5 é o que? 75. Se eu divido por 2, 37,5. Queria dizer o que isso aqui, essa parte? Que o meu momento máximo aqui seria de 37,5 kN aqui. Ou a reação, quer dizer, meu momento máximo, que é L ao quadrado sobre 8. Então, 15 vezes 5 ao quadrado, dividido por 8, 46,87. Então, esse momento meu aqui, máximo, seria de 46,87 kN vezes, não é por, metro. Ok? Gente, é isso aí. Então, aqui encerra o nosso exercício.
na hora que a gente chega no diagrama. Então, o que eu fiz aqui para a viga V101, a gente faz a mesma coisa para a viga V102, para a viga V104, para a viga V103. Então, vocês repetem essa formulação e esse exemplo aí, por favor. Ok? Obrigadão.